Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à aula anterior, hoje nós vamos configurar acesso remoto no nosso servidor, vamos configurar também Firewall, vamos instalar a pilha LAMP, né? Para quem não sabe, a pilha LAMP é composta por Linux, Apache, MySQL e PHP, e por fim nós vamos instalar também o phpMyAdmin para gerenciar os bancos de dados MySQL, tá bem? Então vamos lá, primeira coisa, vamos configurar acesso remoto. Existem vários tipos de acesso remoto, tá? Talvez o mais famoso dele seja o acesso gráfico, né, que você acessa exatamente a máquina como você está vendo, né? Tem uma ferramenta muito boa para isso, que é o TeamViewer, vocês devem já ter utilizado alguma vez na vida. O problema é que o TeamViewer depende de internet e a gente não quer fazer isso, tá? Então, para a gente fazer acesso na rede, sem depender da internet, a gente pode utilizar o serviço chamado VNC. O VNC já tem um software famoso para Windows, que é o Ultra VNC, né? Ele faz acesso utilizando o modo gráfico, então você vê a interface gráfica do sistema que você está acessando, ok? Mas para Linux, né, para servidores, pessoal, no geral, as pessoas não gostam de acesso ao modo gráfico porque servidor raramente vai ter uma interface gráfica, geralmente é tudo linha de comando, né, como eu já havia dito para vocês. Então a gente vai configurar aqui um servidor via linha de comando, que é o famoso SSH. SSH significa Security Shell. Ou seja, Shell é a casca, Security é de seguro, ou seja, é um acesso, uma interface segura remota, tá ok? Vamos configurar então. Vou chamar aqui o terminal, vou dar um Ctrl Alt T para chamar o terminal. Antes de qualquer coisa, né? Vamos rodar aqui um sudo apt-get update para forçar a atualização dos pacotes do servidor, tá bem? Ele vai verificar o que tem que atualizar, encontrou alguns pacotes aí para atualizar, tá vendo? Vamos aguardar um pouco. Pronto, pacotes atualizados, ok? Sempre que a gente vai fazer grandes atualizações, grandes instalações do sistema, é bom rodar o update primeiro, tá? Para ele ter as últimas versões disponíveis para a gente instalar, tá ok? Agora sim, vamos lá, vamos instalar então o servidor SSH. Muito simples, sudo apt-get install, com 2 L's, tá pessoal? Espaço, o servidor que a gente vai utilizar é o OpenSSH-server, ok? Ele vai falar que precisa de 636K para instalar, vou dar um S aqui para sim, para instalar. Pronto, está instalado. Por padrão, o servidor já foi iniciado já, tá? Então o serviço já está rodando no sistema. De toda forma, eu vou dar um start manual nele aqui, para forçar a inicialização, tá? Então eu vou fazer aqui sudo service, porque ele é um serviço, SSH, que é o serviço que eu estou iniciando aqui, e vou dar um start. Se eu quisesse parar o serviço, eu ia repetir aqui e ia colocar stop, ok? Mas eu vou manter ele rodando. Beleza, então o nosso servidor SSH já está funcionando. Tá, e como que a gente faz esse acesso agora na máquina virtual? Bom, existem diversos softwares para fazer esse acesso, tá? Softwares pagos, softwares gratuitos e por aí vai. E aí cada um tem uma forma de gerenciar esse acesso aí, tá? Você pode configurar várias máquinas e tudo mais. Eu vou utilizar o software gratuito mais simples que eu conheço, que é o PuTTY, tá? Para Windows, você vai acessar putty.org. É o site mais simples que eu conheço, tá bem? Você vai fazer o download do PuTTY aqui, ó, download PuTTY, você vai clicar no Here, aqui, e vai selecionar aqui o instalador para Windows, se é 32 bits ou 64 bits, vai baixar ele por aqui, tá bem? Só isso, simples assim. O PuTTY, ele tem uma interface muito simples, essa tela aqui já está até instalada na minha máquina já. Essa tela aqui, tá? Você informa o IP, o hostname, né? Pode ser o domínio do servidor que você está acessando, ou IP, e a porta, tá? Por padrão é a porta 22, tá bem? Você marca aqui SSH. O IP que eu tinha definido para a máquina virtual era 192.168.150. Vou fazer um open aqui. Aí ele pergunta se quer salvar, tal, não. Não precisa salvar não. Olha só, ele já está pedindo login, quer dizer que ele conseguiu conectar. Não sei se vocês lembram, mas o nome do usuário lá é server e a senha é 123456. Pronto, estou conectado. Tá vendo? Ó, server, né? O server -virtualbox é o que está rodando ali, ó, server -virtualbox. É exatamente o mesmo trecho, tá vendo? Tá aparecendo no PuTTY ali, ó. Exatamente o mesmo trecho. Tudo que eu rodar aqui é como se eu estivesse rodando dentro da máquina virtual. Nesse caso, eu posso fechar o terminal aqui e minimizar. Pronto, eu já estou acessando minha máquina virtual através de um servidor SSH, tá bem?
Quando você contrata um servidor VPS, por exemplo, nessas empresas de hospedagem, por padrão já vem o SSH instalado, tá? Para que você possa fazer o acesso. Então, basicamente, eles vão te dar o nome do usuário e a senha e vão te dar o IP da máquina que você está conectando. Viu que quando eu conectei, eu usei o usuário server e a senha de 1 a 6, certo? Isso não é o ideal, porque o server seria o meu administrador do sistema, tá? Então, ele tem os privilégios mais altos no sistema, e isso está errado. Eu tenho que criar um outro usuário para que eu possa fazer os acessos por esse outro usuário. Caso eu precise de algo muito grave, aí eu uso o server. Do contrário, não é bom eu ficar usando sempre o administrador. Então, para isso, nós vamos vir aqui na máquina virtual, vou invocar novamente aqui o terminal, tá bem? E vou fazer a criação do usuário por aqui, ok? Deu um bug ali, mas não tem problema não. Sudo add user. E o nome do usuário eu vou chamar de Ana, para ficar mais fácil, tá? Ele pede ali a senha do usuário server, né? 123456. Olha lá, adicionar o utilizador Ana, criou o usuário, criou o grupo, criou tudo, beleza. A nova senha da Ana. A senha da Ana, vamos pôr que vai ser Ana123. Ana123, pede para repetir. Nome completo, Ana Júlia. Quem lembra da música aí? Número da sala não precisa, telefone de emprego não. Isso aqui são os dados, né? Essa informação correta sim. Pronto, o usuário Ana está criado, ok? Só para testar então, vou fechar aqui o put e vou abrir uma nova conexão pelo put, mas dessa vez fazendo login como Ana. Vamos ver. Vou mandar conectar aqui. Não. Olha lá, login as Ana. Senha Ana123. Pronto, estou conectado lá. Agora estou conectado como Ana, ok? E eu posso, basicamente, eu posso esquecer aquele acesso pelo server, tá bem? Só em casos extremos que a gente usa aquilo, não é bom ficar usando aquilo em todo momento, é uma questão de segurança. Vamos supor que alguém descubra o seu usuário master, né, o seu usuário administrador e a senha. Ele pode fazer qualquer coisa no sistema, tá bem? Então, vamos usar sempre o usuário da Ana, tá bem? Uma coisa que é importante também, a gente poder falar que a Ana tem o direito de rodar aquele sudo, ok? Por padrão, ela só consegue rodar pequenos comandos, mas sem afetar o sistema no geral. Só que às vezes a Ana também precisa rodar comando sudo, ok? Então para isso, nós vamos vir aqui na máquina virtual e eu vou adicionar a Ana ao grupo sudo. Para isso eu vou rodar aqui um user mod, que eu vou modificar o usuário da Ana, ok? AG, o A minúsculo e o G maiúsculo, sudo. O AG é que é para adicionar a um grupo, ok? O grupo é o sudo e eu vou passar aqui o nome Ana, que é o nome do usuário. Permissão negada. Eu tenho que rodar aqui um sudo. Aí, beleza. Eu tenho que colocar um sudo, modificar o usuário, adicionar ao grupo. Qual o grupo? Grupo sudo e o usuário é a Ana, ok? Pronto. Ana já pode rodar o comando sudo sem problema algum, tá bem? Eu vou fazer um exit aqui para encerrar a conexão e vou abrir novamente a conexão da Ana. Vamos lá, vou mandar abrir a conexão. Não. Login as Ana, senha Ana123. E agora a Ana consegue fazer aqui um sudo apt-get install update. Senha Ana123. Pronto, aí a Ana consegue rodar um apt-get update, beleza? Nesse momento, eu não preciso mais acessar pelo terminal. Eu posso minimizar minha máquina virtual e tudo agora eu posso fazer aqui dentro, ok? Não preciso mais acessar a máquina virtual a todo momento. Eu posso deixar ela minimizada ali quietinha no canto dela. Se eu fechar, eu perco a conexão, então eu não posso fechar a máquina virtual, tá? Eu posso só minimizar ela e fazer os acessos todos por aqui. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai configurar tudo esse servidor pelo put, ok? Vamos configurar tudo pelo SSH. Vamos instalar então agora um firewall, beleza? Por que é importante o firewall? Para que a gente possa bloquear ou permitir, né, certos tipos de acesso ao servidor. Por exemplo, vamos bloquear tudo que vier, por exemplo, de FTP. Eu não quero configurar FTP no servidor, eu quero que a pessoa só acesse meu site, por exemplo. Então a gente vai lá e bloqueia o FTP e permite só o que vier via HTTP, tá bem? Então vamos lá. O firewall padrão do Ubuntu é o UFW, tá, pessoal?
Então o que a gente vai fazer primeiro, antes de sair configurando, vamos ver o que tem configurado no UFW. Então é um sudo UFW app list, para saber os aplicativos que estão configurados no Firewall. Aqui, as aplicações disponíveis é o Cups, ok? E o OpenSSH. Então, eu vou permitir o OpenSSH para o Firewall, tá bem? Então, vamos lá. Sudo UFW allow. O allow permite, né, o acesso OpenSSH. Regras atualizadas, beleza? Tanto no IPv4 quanto para IPv6. Então, sempre que ele vai fazer alguma alteração no Firewall, ele vai rodar tanto para IPv4 quanto para IPv6, tá bem? E eu vou ativar agora o Firewall, né, para evitar problemas. Então, sudo UFW enable. O comando pode romper, ou seja, eu estou numa conexão SSH, quando eu estou ativando, ele pode romper com essa conexão. Então, vou colocar um S aqui, dar um Enter. Olha lá, o Firewall ativa e ligado no arranque do sistema, ou seja, quando eu desligar e ligar a máquina, ele vai iniciar o Firewall novamente, tá ok? Só para saber aqui, ó, sudo UFW status, eu consigo saber o status do Firewall, ou seja, ele está falando aqui para mim, ó, o status está ativo, tá? E para OpenSSH no IPv4, quando é IPv4 ele não mostra, tá? No IPv4 ele está ativo para todos os IPs que estão requisitando. O mesmo vale para IPv6, tá bem? Então o nosso Firewall está instalado, está ativo, está configurado. Para me assegurar que está tudo certo, eu vou reiniciar a máquina, tá? Reiniciar a máquina é muito simples, sudo reboot. Aí ele fala que perdeu a conexão, claro que ele vai perder a conexão, né? Porque eu reiniciei a máquina. Aí a máquina está sendo reiniciada. E ele apareceu até aqui, ó, server, mas apareceu também o usuário Ana Júlia, ok? Então não preciso fazer login por aqui. Vou minimizar e vou abrir o put para fazer o acesso pelo put. Login Ana, senha Ana 123. Pronto, estou conectado. Vamos ver se o Firewall está funcionando. Então sudo UFW status. Pede a senha Ana 123. Olha lá, beleza, o status está ativo. Tudo certo? Então vamos lá, vamos começar a configurar então o nosso servidor LAMP, ok? O nosso Apache aqui. Eu acabei de rodar o update, tá? Então não é necessário rodar o sudo apt-get update novamente. Então eu vou rodar direto aqui para instalar o Apache. Então é sudo apt-get install Apache 2, tá, pessoal? Você colocar o Apache 2 para ele pegar a segunda versão do Apache. Ah, é Apache, tá? Falta um A ali. Tá instalando, fala que vai baixar aí 1.5 MB, né? 1537K, vou colocar um sim aqui. Ele vai proceder com a instalação do Apache, tá bem? Beleza, Apache configurado, tá vendo aqui recarregamento de Firewall ignorado, ele tentou recarregar o Firewall, não conseguiu mais. Vamos ver se o Apache está funcionando então, ó. Sudo Apache 2 CTL, CTL é de control, e eu vou rodar aqui um config teste, que é para testar as configurações do Apache, ok? Sintaxe ok. Beleza, mas ele deu uma mensagem ali, ó. Setar a diretiva de server name, né? Porque que acontece? Eu não falei qual que é o nome do servidor pro Apache. Para configurar o server name, eu tenho que editar um arquivo lá do Apache, um arquivo de configuração do Apache, tá? Esse arquivo, ele está dentro de /etc /apache 2 /apache 2.conf. Os arquivos de configuração geralmente terminam em .conf no Linux, tá bem? E a gente vai chamar aqui um sudo nano. Nano é o editor de texto em modo linha de comando, né, do Ubuntu, ok? Vou dar um enter ali. Maravilha, já abri o arquivo aqui, já tá vendo lá, o ficheiro abriu o arquivo. Caso aparecesse em branco, quer dizer que você digitou aqui algo errado, tá? Então ele tá tentando criar um arquivo. Sempre que você passar o nome de um arquivo que não existe, ele vai tentar criar aquele arquivo, tá? Então preste atenção nisso aí. Agora nesse arquivo que eu vou procurar um pouquinho, que em algum lugar aqui vai estar escrito server name. Se não tiver, eu criar ele aqui, ó, server root. Não tem, então vamos criar aqui. Vou criar lá em cima do server root. Eu tenho que adicionar uma linha aqui para falar qual que é o nome do servidor, tá? Eu posso colocar essa linha em qualquer lugar. Eu vou colocar logo abaixo aqui do server root, fica mais organizado. O texto é server
name, o N de navio é maiúsculo, tá, pessoal? O server name pode ser o nome, pode ser o domínio que você está configurando, por exemplo, seusite.com.br, ou, no nosso caso aqui, o IP da máquina, que é 192.168.1.150, tá bem? Para salvar e sair, eu posso dar um Ctrl X, ok? Ou eu posso dar um Ctrl O aqui, que ele salva e depois eu saio. Mas eu vou fazer aqui um Ctrl X, aí ele pergunta aqui embaixo, ó, gravar o buffer modificado? Eu vou colocar aqui um sim, ou yes, né? É Y, tá? Então vou colocar um Y ali. Ele pergunta o nome do arquivo, eu quero salvar, só dá um Enter, pronto. E agora eu vou pedir novamente o teste de configuração para a gente ver o que vai acontecer. E aí ele deu aqui, ó, sintaxe ok, mas não deu nenhuma outra mensagem. Antes ele estava dando aqui, estava pedindo, né, para informar o nome do server name, do servidor. Tá? Então agora já não pede mais, então tá tudo certo, tá configurado o nosso servidor Apache. Então agora eu tenho que permitir o Apache lá no Firewall, beleza? Muito simples, sudo ufw allow, que é para permitir, eu quero permitir entradas no Apache, ou seja, eu quero permitir que outras pessoas acessem o meu servidor Apache, tá? Eu vou colocar aqui Apache Full, Apache Full, ok? O F maiúsculo, A maiúsculo, que é para permitir tudo que for do Apache. Eu já posso abrir aqui o Apache no meu computador físico. Então eu vou fazer aqui, ó, 192.168.1.150. O que vai acontecer? Aí, ó, ele já deu a mensagem aqui, ó, Apache 2 Ubuntu Default Page, certo? Quer dizer que o Apache está configurado. Eu estou acessando 92.168.1.150, é a minha máquina virtual, tá bem? Asberto, prova que é a máquina virtual? Prova agora para você, ó. Vou fazer o login aqui na Ana. Ana 123. Vou chamar o terminal aqui. ifconfig 192.168.1.150. Meu IP físico aqui, ó. ipconfig. IP da minha máquina física 192.168.1.100. Para provar para vocês que eu estou acessando a minha máquina virtual e não a minha máquina física, ok? Posso então aqui, ó, tá vendo? Ele tá logado, né? Eu vou bloquear aqui o utilizador. Pronto, tá bloqueado, tá? Para ninguém mais acessar a máquina virtual. Beleza, então agora vamos configurar o MySQL. Sudo apt-get install MySQL-server. Sim. Aí, o MySQL ele pede uma senha do usuário root do MySQL, tá? Então vai ser o usuário root e a senha que eu estou definindo aqui. Vou colocar a senha aqui 123456, tá? Para ficar mais fácil. Eu estou colocando a mesma senha, né, do usuário server lá do Linux, tá? Do Ubuntu, mas não é bom fazer isso, tá, pessoal? É bom que o MySQL tenha uma senha própria, mas eu vou colocar aqui 123456. 123456. Vou usar o Tab aqui, tá? Não adianta usar mouse nesse caso, tá? É o Tab para navegar entre os campos, Tab e Enter. Aí ele pede para repetir 123456, Tab novamente, e aí ele vai prosseguir com a instalação. Essa senha é importante na hora da gente configurar, por exemplo, o phpMyAdmin, eu vou configurar ele para acessar com essa senha, tá? Então se eu mudar a senha do MySQL, eu tenho que ir lá no phpMyAdmin e mudar a senha também, tá? Já está instalado já, e agora eu vou prosseguir com a instalação segura do MySQL. O que seria essa instalação segura? Vamos lá. Sudo mysql_security _installation. Installation tem dois L's ali. Beleza, então vamos iniciar a instalação do MySQL seguro. Ele pede a senha para o usuário root, né, que é 123456. Enter. Ele deu acesso negado ali. Eu tinha digitado a senha errada. E aí ele pede para, né, se concorda com o plugin e tudo mais, se pode instalar. Eu quero instalar, então eu vou colocar aqui um Y para yes. Qual que vai ser o nível de segurança, tá? De validação, de política de validação? Eu posso colocar baixo, médio ou alto. Eu vou colocar aqui 1 para médio, tá? Vou colocar 1. Aí ele pergunta se eu quero trocar a senha do root. Eu vou colocar N para no. Vou manter 123456. Aí pergunta se eu quero remover qualquer outros usuários, né, do MySQL. Eu vou colocar yes, que eu quero remover, eu vou manter só o root. E ele pergunta também se eu quero desativar
o acesso via root, né, o login via root remotamente. Não, eu não vou desativar, eu quero permitir. Então, vou colocar um não aqui. Pergunta se eu quero remover um banco de dados de teste que já tem e acessar ele já. Eu vou colocar yes, porque eu quero que ele remova. Deixa tudo limpo, né, pra gente. Se eu quero recarregar as tabelas de privilégios agora, vou colocar um yes. Pronto, tudo certo lá, all done. Beleza, então o MySQL está instalado. Agora a gente vai instalar o PHP. Para instalar o PHP, a gente tem que instalar o PHP e uma série de bibliotecas junto também, tá? Então vamos lá, o sudo apt-get install php espaço libapache 2-mod -php espaço php-encrypt, que é a parte de criptografia do PHP, espaço php-mysql. Ou seja, eu estou instalando o PHP, estou instalando o libapache 2-mod-php, ou seja, uma biblioteca do PHP para trabalhar dentro do Apache, uma biblioteca do PHP para trabalhar com encriptação e uma biblioteca do PHP para trabalhar com o MySQL, tá bem? Então, em um comando só aqui, em um apt-get só, eu estou instalando isso tudo. Vou dar um Enter aqui, fala que vai ocupar espaço e tudo mais, dá um S aqui para instalar. Pronto, PHP instalado junto com alguns módulos principais, ok? Só que é o seguinte, por padrão, o Apache ele vai procurar arquivos .html antes de arquivos .php, ou seja, por exemplo, se você requisitar uma pasta de um site, ok? Mas você não falar o nome do arquivo, você falar simplesmente a pasta, por padrão é buscado o arquivo index, ok? Index. Alguma coisa. Como o nosso Apache não está configurado, ele vai buscar primeiro o index.html para depois buscar index.php. A gente tem que fazer o contrário, para que ele busque primeiro os arquivos PHP. Para configurar isso, a gente vai acessar o arquivo de configuração do Apache, beleza? Então, o sudo nano, vou abrir aqui o editor de texto, /etc, /apache 2, /mods, -enable, tem um D no final, enable, /dir.conf, ok? Fazer o acesso, lá. E tá vendo aqui, ó, no diretório index, ou seja, o principal aqui no arquivo index do diretório, lá, primeiro ele pega HTML, depois CGI, depois PL, depois PHP. Vamos inverter isso aqui, vamos colocar o index.php antes do index.html. Então, index.php. Isso aqui é uma ordem, tá, pessoal? Então, vou dar um Ctrl X aqui para sair, Y ali para confirmar a alteração do arquivo e vou dar um Enter para salvar. Pronto. A partir de agora, o Apache já enxerga primeiro arquivos PHP e depois arquivos HTML, tá bem? Vamos reiniciar o Apache aqui agora. Sudo systemctl, espaço restart, espaço Apache 2. Restart, falta um T ali. Pronto. O Apache foi reiniciado. E eu quero agora saber o status do Apache, tá? Então vou trocar o restart aqui por status. Olha lá, ó. Tá verdinho, tá vendo? Se tá verde aqui, tá tudo certo. Olha lá, ativo, tá rodando, não deu nenhum erro ali, tá tudo certo, tá tudo funcionando perfeitamente. Vamos testar então para ver se o PHP realmente está funcionando. Aqui o Q fecha a visualização, tá bem? Então você aperta só o Q, não é Ctrl Q não, é só Q. Agora vamos então para testar que o PHP está funcionando, né? Vamos criar um arquivo de teste lá na pasta padrão, tá? A pasta padrão do Apache é /var /www /html, ok? Essa aqui é a pasta padrão. Então, quando eu acesso ali 192.168.150, eu estou acessando os arquivos que estão dentro dessa pasta, tá bem? Eu vou criar um arquivo, então eu vou chamar aqui o sudo nano e esse arquivo vai ser o index.php. Olha lá, como o arquivo não existe, ele abre em branco, tá bem? Então eu vou colocar aqui um texto PHP. O PHP ele começa sempre com menor interrogação PHP. Vou colocar aqui um PHP PHP info, tá? Vou chamar essa função ali do PHP e vou fechar, tá bem? Vou dar um Ctrl X para salvar, Y para confirmar e Enter para salvar. Nesse momento, quando eu acessar aqui, olha lá, ó, ele já está me dando as informações do PHP. Aquele PHP info ali
ele obtém as informações do PHP. Os módulos que estão instalados, o que está rodando nele, lá, thread safety está disabled, tudo mais. Então, o meu site já funciona, tá, pessoal? Já está funcionando, ele já está rodando PHP, já está rodando já o Apache, MySQL já está funcionando também. E agora a gente tem que configurar, então, um gerenciador de banco de dados, tá? Esse gerenciador vai ser o phpMyAdmin. A instalação do phpMyAdmin é muito simples também. Vamos lá, ó. Sudo apt-get install phpMyAdmin espaço Apache 2 -utils. Eu preciso da biblioteca utils do Apache, tá bem? É apt, coloquei um S ali. Instalando, vou permitir. Olha lá, ele está pedindo 53 MB, então pode ser que demore, tá? Assim que finalizar eu retorno. Pronto, aí. Ele está pedindo aqui qual que é o servidor que eu estou utilizando. Nesse caso aqui é o Apache 2, então eu vou selecionar o Apache 2. Ok. Ele vai prosseguir com a configuração. Aí ele fala que o phpMyAdmin tem que ter um banco configurado, tá bem? Então, olha lá, se eu não quiser configurar o banco agora, eu vou marcar não, mas eu quero configurar ele agora. Então, eu vou marcar sim, vou dar um Enter. Senha MySQL é 123456, lembra a senha do root do MySQL. Ok. Confirmação 123456. Ok. Vou mandar, deu um erro ali, eu vou mandar tentar novamente. Ah, pessoal, eu vou marcar aqui como não, tá? Ele deu um erro ali, eu acredito que esse aqui seja a causa, tá? Que é para não configurar o MySQL novamente, tá bem? Então tá, ele está instalado. Nesse exato momento, o Apache ainda não conhece o phpMyAdmin, então eu preciso indicar para ele. Como que eu vou indicar? Eu vou editar o arquivo de configuração do Apache. Sudo nano /etc /apache 2 /apache 2.conf. E lá no final do arquivo, vou adicionar aqui um include /etc /phpMyAdmin /apache.conf. Vou adicionar a configuração do Apache do phpMyAdmin, tá bem? Ctrl X, yes, manda salvar, maravilha, e vou reiniciar o Apache. Tem até o comando aqui para reiniciar, se eu vou apertando para cima, olha lá, ele vai me dar o System Restart Apache. Reiniciei e agora eu quero saber o status do Apache. Dá um status ali, pronto, tudo rodando, vou dar um Q para sair e vamos fazer o teste ali, ó. O PHP Info está funcionando, certo? Para eu acessar o phpMyAdmin, eu vou colocar /phpMyAdmin. Maravilha, o usuário é root e a senha 123456, que eu configurei lá. Pronto, maravilha. Tá funcionando o meu phpMyAdmin. Se eu quiser criar bancos aqui, eu venho novo BD, crio por aqui, coloco um novo banco de dados, tudo mais, ok? Como vocês puderam ver, eu fiz o acesso pelo root, né? Usando o usuário root do MySQL, tá bem? É errado eu fazer isso. O que eu tenho que fazer então? Eu venho aqui no User Accounts e eu crio um usuário e dou as devidas permissões para ele. Por exemplo, só mexer só na parte de dados. Não pode mexer na estrutura, não pode fazer administração, não pode fazer nada. Tá? Então eu crio os usuários aqui. Qualquer host ou só pode local, coloco o nome do usuário, a senha, digita a senha e tudo mais, ok? Então eu faço, eu crio usuários diferentes para cada aplicação, né, para fazer cada acesso, tá bem? Bom, pessoal, é isso então. Nós configuramos então SSH para acesso remoto, Firewall, Apache, PHP, MySQL e phpMyAdmin, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se essa aula foi esclarecedora para vocês, deixe o seu like, compartilhe isso aí com seus amigos nas suas redes sociais, compartilhe com seus colegas de faculdade, compartilhe entre seus grupos no WhatsApp, grupos no Facebook. Se vocês acham que isso foi esclarecedor para vocês, compartilhe, se inscreva no canal. Eu estou sempre buscando trazer novas aulas com conteúdos atualizados para vocês, tá ok? Muito obrigado a todos então, até a próxima e tchau, tchau.